gente hoje vai falar sobre o bom samaritano. Todos aqui conhecem a história do bom samaritano. É uma história que todos ouvem e é mais falada até então. Que um cara foi assaltado e o bom samaritano ajudou. Mas não é uma simples história. Ajuda a gente como cristão a melhora. E aqui no versículo 10, no capítulo 10, versículo 5, fala assim: eis que um certo homem interprete a lei e se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? E como você entende? Isto ele respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todos os seus entendimentos. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Vá, e Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus contou uma história a ele, para ele entender o que era a gente saber quem é o nosso próximo. E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano a ele. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causar muito ferimento, retiraram-se, deixando o semimorto por causalidades. Um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de lado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, se compadeceu dele, e aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? É o que quem é o nosso próximo? E qual desses 3 aqui, dessa parábola que Jesus contou ao interpretante, Jesus contou: Quem é o próximo do cara que estava caído, ferido, ali jogado no chão? O bom samaritano. E aí o interpretante da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Faça de igual forma o que o bom samaritano fez com o outro, faça o mesmo. E dessa parábola a gente tira 3 passos que a gente, como cristãos, deveria fazer, ou alguém aqui já deve estar fazendo, ajudando o nosso próximo. O primeiro passo Jesus quer que a gente tenha a visão de enxergar o que está ali caído, de enxergar que está ferido ou que está machucado e ir ajudar. Porque muitas vezes a gente vê, mas ao mesmo tempo não vê, e passa como o levita e o sacerdote passou. Esquece que está ali e passa e acabou. Jesus tem misericórdia de você e Deus abençoe, mas eu tenho que ir e seguir
não posso parar para te ajudar. Mas Deus quer que a gente tenha a visão de ir, de ver e ajudar ao nosso próximo. E amar também, como tem aqui escrito, amar o seu próximo como a si mesmo. O segundo passo é ter a compaixão. A compaixão é uma palavra latina que significa sofrer com aquele que está caído, sofrer com aquele que está ferido, sofrer com aquele que está passando necessidade e precisa de ti, que está ali naquele momento. Compaixão foi o que o bom samaritano teve. Ele acolheu o cara que estava caído, ele cuidou das feridas, ele levou para uma hospedaria para poder cuidar dele. Foi o que ele teve. E muitas das pessoas não têm compaixão pelo outro. Às vezes eu que está passando, mesmo assim diz, Jesus vai cuidar dele. Mas você mesmo pode ajudar, porque Jesus quer te usar e você não deixa você ser usado por Jesus. Você ter a compaixão que Jesus quer que a gente esteja, às vezes a gente não tem a compaixão. O terceiro passo é ter associação. Associação não é associação Bahia, é associação leve, que eu quero dizer. Associação é a gente ir e chegar mais perto, porque ele chegou mais perto, mas ele poderia chegar mais perto e depois olhar e depois ir embora. Mas não, ele chegou perto, ele tocou, ele cuidou das feridas. Ele associou ele com aquele cara que estava caído e ferido no chão. Jesus teve associação com as pessoas. Jesus não desprezou as outras pessoas e saiu andando. Jesus associou ele a outras pessoas para poder ele salvar, porque se ele não se associasse a outras pessoas, ele não ia ter salvo ninguém aqui na terra. Ele queria salvar, então ele teria que se associar. Ele se associou a várias pessoas que não eram crentes, mas ele salvou aquelas pessoas que não eram crentes, por ele ter se associado com aquelas pessoas. A gente precisa ter visão, compaixão e associação com os nossos próximos. É isso que é o nosso próximo. Muitas vezes a gente não entende quem é o nosso próximo. Às vezes a gente acha que o nosso próximo é quem está ali com a gente do lado a lado, mas nem sempre é. Às vezes a gente acha que o nosso próximo é quem está nos ajudando todos os dias, mas nem sempre é. O nosso próximo é quem a gente vê, ele enxerga, vai ajudar. Aí o nosso próximo também é aquele que está ao nosso lado, mas também é aquele que a gente ajuda, também é aquele que a gente se levanta e tem a compaixão de que Deus nos deu em vida para ter a compaixão da outra pessoa. A pessoa que está ali caída, eu vou passar e vou dizer, Deus cuide de você. Isso é ter compaixão pelo próximo? Isso é você olhar e desprezar. Ter compaixão é você ir, você cuidar, você abraçar, você, de qualquer forma, você tendo compaixão, você está levando aquela pessoa para Jesus. Que ela percebe que Jesus enviou uma pessoa para cuidar dela. O bom samaritano foi enviado para cuidar daquele cara que estava caído. A gente vai ser enviado para levar outras pessoas ao Evangelho de Cristo. Todos nós que estamos aqui, vamos ter compaixão pelo próximo. A gente vai passar, eu vou ver o pão caído e vou passar e vou, Deus cuide de você. E você viu. Aí, glória a Deus, cuide de você. Mas vai vir Val vai ser o bom samaritano de Vão. Ele vai cuidar de Vão, ele vai tocar em Vão, ele vai cuidar das feridas que Vão tem, que as outras pessoas deixaram Vão ali caído. Ele vai levar Vão a um lugar melhor. Ele vai ter compaixão com Vão. É o que nós devemos ter com as outras pessoas. Levar o Evangelho, cuidar daqueles que estão lá fora precisando da palavra de Jesus. Pregar, louvar. Porque a gente não vai ser ninguém sem Jesus e sem ter nada disso aqui. Passo a passo é tudo isso que a gente precisa. E aqui também, imaginando dizendo, porque Jesus estava contando isso, ainda para a gente, mas era um cara, porque antigamente o samaritano era umas pessoas que ele não gostava muito, vamos dizer assim, ele não gostava muito do bom samaritano. Ele não gostava dos samaritanos que viviam ali naquela época. E aí ele disse, eu vou fazer igual um samaritano. Aí Jesus perguntou a ele, por que você, os seus povos que passaram por ali, o sacerdote, o levita, o povo do levita que passou, o levita que passou por ali, o sacerdote
cara disse que um homem disse que tinha uma menina que ela estava com depressão. Mas a mãe não sabia como ajudar. Aí a mãe chamou um pastor, um pregador e um levita. Disse que o levita disse que Jesus ia curar ela só ela ler a Bíblia. O pregador leu um versículo, orou e foi embora. Mas o pastor aí perguntou a ela o que ela estava sentindo. Perguntou a ela se ela não queria sair. Perguntou a ela se ela não queria ir à igreja. Perguntou a ela se ela não queria se juntar com um grupo que era evangelista ali, para ir levar a palavra de Jesus para outras pessoas. E aquela menina, a depressão dela curou, com um versículo e uma oração que o pastor disse sim, mas foi porque ele também perguntou se ela estava sentindo alguma coisa. Se ela estava querendo uma ajuda também financeiramente. Se ela perguntou se ela queria uma ajuda também na vida dela também. Porque muitas vezes a gente acha que perguntar às pessoas se ela está sentindo alguma coisa ou se intervir na vida de uma pessoa é se intrometer. Mas às vezes a gente está ajudando uma pessoa perguntando se ela precisa que a gente vá ali e ajude ela, pegando uma Bíblia e orando por ela, lendo ali, abrindo o Salmo 23. Muitas vezes as pessoas não sabem que muitos versículos da Bíblia, mas sabe o Salmo 23, o Salmo 91, pega ali a Bíblia, vai abrindo, vai lendo aquela pessoa vai sentir que a outra pessoa está tendo a compaixão por ela. A outra pessoa está tendo uma associação com ela, está tendo uma visão que ela está depressiva, ela precisa de uma ajuda. E aquela outra pessoa foi ajudar. Os outros não, eles só falaram o que ela deveria fazer e foi embora. Porque eles não fizeram o que deveria e foi embora. Eles falaram, tchau. É isso que você tem que fazer, tchau. Você tem que ler a Bíblia, tchau. Olha, Jesus te ama, tchau. Todos sabem aqui que Jesus ama nós. Mas eles precisam também saber da palavra de Jesus. Precisam saber que Jesus curou. Precisam saber que Jesus salvou. Precisam saber que Jesus libertou várias pessoas. Para poder entender que Jesus não só ama, Jesus cuida, Jesus trata, Jesus liberta, Jesus salva a todos nós. E para a gente herdar o reino do céu, a gente precisa ter a compaixão pelo próximo. Como o bom samaritano, ele teve, mas ele poderia não ter, ele poderia não ter. Ele poderia simplesmente passar como o levita e o sacerdote passou. Mas quem iria ajudar aquele homem que estava ali caído? A gente não sabe. Mas ele ajudou, ele teve a compaixão. O coração dele amoleceu ao ver aquele cara caído no chão. E é o que a gente deve fazer. Abrir o nosso coração para as outras pessoas. A gente deve ter compaixão por aquelas pessoas que estão tendo necessidade. Pela nossa família. Porque muitas vezes a gente acha que é só levar para outras pessoas. Mas a gente tem que evangelizar dentro da nossa casa primeiro. Para depois levar para aqueles que estão lá fora. Como é que a gente vai levar uma coisa que nem a nossa família mesmo faz? Aí quando aquela pessoa for, você chega mais a gente, for mais para a igreja, for mais saber sobre ti e também sobre a igreja, ela vai ver que nem tudo aquilo que você falou, nem tudo aquilo que você explicou, foi o que você, é o que você faz. A compaixão não é só chegar, falar, levar a pessoa para ser salva, para Jesus, para entender que Jesus salva, liberta a gente de todos os maus. Também é mostrar que a gente está fazendo o que está escrito na Bíblia para ela fazer o que também está escrito na Bíblia. Vamos levar o Evangelho? Vamos pregar lá fora? Vamos orar, botar o joelho no chão e orar por aquelas pessoas que estão precisando, que estão necessitando. Às vezes a gente não bota o joelho no chão e ora. Às vezes a gente acorda assim, Jesus, obrigado por eu ter acordado. Obrigado porque o Senhor me ajudou a ter forças para levantar. Obrigado por eu ter acordado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me dado força para estar aqui hoje. Dado força a todos os meus irmãos que estão aqui hoje. Estão aqui para levar o Evangelho.
Vamos ter compaixão, ter visão e ter associação para aquelas pessoas. E aqui quando fala assim, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. É exatamente de todo o seu coração. Entregue você a Jesus. Entregue a sua alma a Jesus e vá fazer o Evangelho. Faça um jejum antes de você sair para levar o Evangelho para outras pessoas, para a sua família, para os seus parentes. Hoje em dia, às vezes a gente também não sai como antigamente. As pessoas faziam, saía, levava o Evangelho e fazia multidão. Muitas pessoas, os jovens hoje em dia, como eu, os jovens hoje em dia, pegam o celular, gravam um vídeo sobre Jesus e posta. Manda um áudio para aquelas pessoas que estão precisando. Às vezes não está nem precisando. Você não sabe se está precisando. Mas você mandou aquele áudio. Aquela pessoa sabe que você está se preocupando com ela. Porque tem uma pessoa realmente aqui na igreja que manda áudio para todo mundo falando sobre a palavra de Jesus. Tem uma pessoa que manda um vídeo para todo mundo falando sobre a palavra de Jesus. Muitas vezes a gente nem pega a Bíblia para ler, mas aquele vídeo que a pessoa mandou, a gente solta ali, ó, está fazendo alguma coisa, mas está ouvindo o que a outra pessoa mandou para a gente. Muitas vezes a gente não está bem, mas aquele áudio que a outra pessoa mandou para a gente fez a melhorar o nosso dia. Muitas das vezes até eu estava triste ou estava angustiada por alguma coisa que aconteceu na escola, aconteceu em casa, mas um áudio, uma música, uma pregação que mandaram para mim melhorou o meu dia. Amém. E eu ajudei outras pessoas a melhorar o dia. Porque às vezes a gente, com a cara de amor, fazendo ignorância a outra pessoa, leva a outra pessoa